Estamos de volta no Hora da Verdade. Eu sempre digo, né, que a gente aprende muito com as entrevistas aqui, né? Por exemplo, agora, a gente aprendendo um pouco e relembrando um pouco da força dos anos 80, através das bandas que se popularizaram em todo o Brasil, né? Um momento muito rico do pop nacional, principalmente. E a gente aprende muito sempre com livros, né? Então, aqui em Poços de Caldas nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, a Livraria Nobel, que fica ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado no horário das 9 da manhã às 7 da noite para você. Por lá, e eu vou recomendar muito esse livro, né? Um livro do nosso grande, eu vou te passar para cá, nosso grande Guga, né? O Gustavo Kuerten, ele que foi tricampeão de Roland Garros, né? E que também foi o número 1 do mundo por muitas semanas, né? Então o Guga realmente tem uma história de vida muito legal e esse livro vale a pena você ler. E para você que está pensando aí na aposentadoria, né? O Gustavo Cerbasi, que já é um escritor nessa linha de livros, né? Gustavo Cerbasi, Adeus Aposentadoria. Como você faz para se livrar aí dessas tramas da aposentadoria, né? De uma outra maneira. Muito bom. E para falar de consumo, né, hoje tem uma sociedade consumista muito grande, a Ana Beatriz Barbosa Silva, e para você também, você encontra lá na Livraria Nobel, Mentes Consumistas, ok? Livraria Nobel sempre pronta a atender você lá na Rio de Janeiro, quase esquina com a Santa Catarina. Aqui a gente conversando com o Gelo, né? Agora a minha pergunta do bloco anterior, a questão do ensino e da moçada hoje, né? Que a gente está falando dos anos 80, onde pintaram muitas bandas aqui em Poços de Caldas, mas como é que está o movimento hoje? Os jovens estão se interessando pelo violão, pela guitarra, Gelo? Sim, isso é um fato. É crescente isso aí já há alguns anos. A diferença, acho que primordial entre os anos 80, que foi quando eu comecei, e hoje, é o acesso à informação, né? Não existia internet, não tinha como você ter acesso. Se você quisesse descobrir o que determinado músico estava fazendo, era no disco de vinil, você colocava o disco ali, ouvia e tentava reproduzir da sua forma. Muitas vezes que a gente chama de tirar de ouvido, a gente tirava aquilo de uma forma super complicada. Aí aparecia um vídeo do cara fazendo, você olhava, pô, o cara está fazendo desse jeito, ele fazia de um jeito muito mais fácil. Hoje não, você tem o YouTube e dentro do próprio YouTube são disponibilizadas muitas aulas para qualquer tipo de instrumento. O diferencial entre o professor, aí agora eu estou puxando para o meu lado. Claro. O diferencial entre você adquirir essa informação via vídeo, né, e diretamente com o professor, é que às vezes com o professor você tem um feedback na hora daquilo que você faz. Através de um vídeo, o cara fala, ele explica, você vai fazer isso dessa forma e tal, mas ele não vai orientar se você está fazendo isso corretamente ou não. E esse é o papel do professor. Em relação à molecada que está aprendendo, essa geração ela vem parece que eles são mais inteligentes, cara. A gente tem essa sensação. Eles assimilam de uma forma muito mais rápida. Eu acho que isso é de forma geral, isso Sim. nas escolas convencionais ou de música. E o nível subiu muito musical. Mas tem uma contrapartida nisso aí. Existia, eu acho que nos músicos mais antigos, uma certa noção de... A percepção musical era diferente dessa molecada. A molecada tem muito apelo com o visual hoje. Eu acho que até pelo fato do YouTube mesmo. É uma sociedade mais imagética, né? Da imagem. Eu acho que se agarra porque quando você fala, por exemplo, que vocês aprendiam os acordes escutando, né, com a agulha no sulco do disco, né? Ou na fita cassete, eu acho que aquilo te dava um pouquinho mais de profundidade, talvez seja essa palavra, né? Sim. E você aprendia com muito mais presença com aquilo, então aquilo se solidificava mais. Hoje as coisas são aprendizado muito rápido, né? A juventude é muito fast, aprende muito rápido, mas não aprende com tanta profundidade, talvez seja isso, né? Eu acho que sim, você falou um ponto muito importante. A gente demorava para adquirir uma informação, então quando você conseguia, você agarrava ela de uma forma muito bacana, porque sólida, era primoroso aquilo, era uma coisa, você dava um valor muito grande para aquilo, e era mais sofrido, então talvez, acho que dessa forma se absorvia mais.
Bem, eu devia ter feito isso no início do programa, mas é importante a gente citar aqui, por exemplo, que o próprio Gelo, né, ele é formado pela Faculdade de Licenciatura em Música da Uninco, é professor e proprietário da Sala da Guitarra Escola de Música, e seus trabalhos lançados são um DVD e um CD com a banda sonora Jane, é isso? E o CD solo de música instrumental intitulado Power of Evolution, né? Muito bom, já a gente vai falar um pouquinho. E o Rodrigo Lee é mineiro e vive em Poços de Caldas desde a infância, 1814, quando ele se iniciou seu contato com a música por meio de cantores e bandas pop, né? E já apresentou os maiores melhores na Pop in Jazz Festival, além das peças musicais Ópera do Malandro, A Era do Rádio, é também produtor musical e organizador de eventos culturais na cidade. São uma das coisas bem rápidas de ambos aqui. Bom, vamos escutar mais alguma coisa em termos de som aí, porque a gente fazendo esse Remember aí dos anos 80 com o Gelo e o Rodrigo Lee. Bora! Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carmim, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser, e toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, 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 yeah. Menina veneno, menina veneno, yeah, yeah. Por onde anda Hit? O Hit, ele continua gravando, mas não acontece. É um cara... o Hit já não faz mais seus hits. Não tem mais hits. O Hit é um caso sensacional desse pop brasileiro, porque ele surgiu... Ele é inglês, né? Sim. Amigo dos caras do Gênesis, do Peter Gabriel, do Steve Hackett. Ele veio pro Brasil passar férias, foi ficando, ficou. Montou uma banda junto com o Lulu Santos e o Lobão, que era o Vimana. Do Vimana ele lançou um disco solo, com o Lobão e o Lulu tocando com ele, fez um sucesso enorme, vendeu milhões de discos, mais do que o Roberto Carlos e a Xuxa vendiam naquele ano. E é claro que, guardadas todas as devidas proporções, um dia eu falei isso pro Gelo, é o Thriller brasileiro, aquele primeiro disco do Hit, porque vendeu muito, né? Tocou quase inteiro. Depois veio um outro Thriller que veio o RPM, o Ao Vivo, que foi o disco que vendeu 3 milhões de cópias. Essa música que você cantou aí, tem uma celeuma aí que passa na internet que a gente não sabe. É abajur cor de carne ou é abajur cor de carmim? Pois é. Essa é uma coisa ainda que... Pegando um bonde do que o Gelo estava falando sobre as dificuldades da gente tirar as músicas, né, em LP, em fita cassete. As letras também eram difíceis, porque eu tinha que ficar escutando a letra e escrevendo. Escutava um pedacinho, dava stop, escrevia mais uma letra, mais uma frase. E muitas músicas eu cantava errado. Você não chegou a cantar tocando de biquíni sem não, parar? Tocando de biquíni trocando de biquíni sem parar. Mas o Cor de Carmim, eu cheguei a cantar na época Cor de Carne. E não era cor de carne, era carmim. Mas depois os discos, alguns LPs vinham com letra, então a gente tinha essa facilidade, entre Você sabe aspas. Que eu também cantava, quando eu estava no Tio de Guerra, alguns anos atrás, alguns dias atrás, eu cantava o hino à bandeira, acho que é isso, a paz queremos com fervor. A guerra, eu cantava, a paz queremos com fervor, a guerra somos causador. Eu cantava somos causador. E na verdade era, claro, é só nos causador, né? Mas aí eu cantava somos causador, a guerra somos causador. Um dia eu falei, caramba, parece que eu tô cantando esse negócio errado. É o causador é da guerra. É o causador da guerra, né? Somos causador, só nos causador. Mas isso é muito, eu acho muito legal essa dificuldade que a gente teve, né? Porque a gente trouxe uma bagagem
A gente ralou mais para aprender e para conseguir as coisas, né? Hoje, como já está falando, hoje é tudo muito fácil. Eu nem vejo as pessoas como inteligentes, mas elas são mais instruídas até. Tem muito mais acesso à internet, a tudo mais, né? E isso que ele está falando das bandas, um dia nós dois a gente estava vendo, a gente troca muito figurinhas sobre o rock and roll, às vezes eu descubro alguma banda, mostro para ele mostra para mim alguma coisa e tal. Um dia eu estava vendo um DVD de um show do Ira, vimos um pedacinho do show do Ira, depois vimos um pedacinho do show do NX0. Como que os meninos do NX0 tocam muito mais, musicalmente falando, eles são muito melhores que os caras do Ira. Mas os caras do Ira têm uma presença, têm um carisma, têm uma força, têm um pique diferente em cima do palco do que os meninos do NX0. Mas o que eles batalharam para chegar até ali, né? Desde o final dos anos 70, com as bandas todas, para chegar até agora onde eles estão. Realmente eles não são grandes músicos, mas batalharam muito e conseguiram com muita força isso. Você fala de pessoas inteligentes, uma pessoa que fala, que todo mundo diz e tal, até hoje se comenta muito a inteligência do Roger, né? Diz que era acima do normal, do Roger do Ultraje, né? É verdade isso mesmo? Parece que ele tem um QI acima do normal, né? Ô William, eu escuto falar isso desde os anos 80, que ele tem um QI acima do normal, então, mas eu nunca vi. É engraçado. E as músicas dele? Então, as letras do Ultraje são legais, as músicas do Ultraje são legais, mas parece que o QI dele é abaixo do Renato Russo, do Cazuza, do Herbert Viana, eu não sei. Ele é um fanfarrão. Eu acho que ele é um fanfarrão. Vocês comparariam, por exemplo, o Roger do Ultraje e o Lobão? Como é que vocês fazem? O Lobão é mais inteligente. Se for olhar por QI, eu acho o QI do Lobão muito acima de muita gente, eu acho. Né? Nossa, é um cara super instruído também. O Lobão. Até hoje ele escreve na revista Veja, né? Polêmico, né? O cara chegou na Veja, né? De tudo que ele fala. Por falar em Veja, né? Quem está nos vendo com certeza é a dona Didi. Dona Didi. Dona Didi. Não sai da poltrona aí, viu, dona Didi? Beijo, vó. Beijo, vó. Acabou de ligar pra gente aqui no intervalo e falando, meus netinhos. Muito bom. Quem ligou pra gente também, Maisena, acho que é isso, e Lívia. A Maisena, Maisena é o apelido de quem? Tiago. Do Tiago. Não é Tiago, se você chamar ele de Tiago, ele não atende. Você tá bravo com ele, entendeu? É Maisena. Maisena é a Lívia, esposa do Maisena. Beijo pros dois. Manda um grande abraço e sábado diz que estarão lá vendo vocês. O Michael, que está sempre aqui no Cauro Online, diz que o programa está ótimo, ele diz que está viajando nesse programa. Abração, viajando aí nesses anos 80. Vamos fechar o bloco, esse bloco, acho que nós temos mais um bloco. Vamos fechar esse bloco com mais uma aí dos anos 80? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto ou perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço o meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso.